Bom dia, boa tarde, galerinha do segundo ano, a depender do horário que vocês estão assistindo a este vídeo. Hoje a nossa aula será só de matemática e nós vamos trabalhar apenas com o nosso livro fino, que são as fichas de atividades, tá certo? Vamos para a página 61 da ficha e aí a gente vai voltar a trabalhar com estimativas. Lembra que nós já fizemos algumas atividades sobre estimativas? Então, que é a gente estimar, a gente supor, imaginar, tentar imaginar o valor de determinadas coisas, a quantidade de determinados elementos, e aí depois a gente confirma se a nossa estimativa, se o nosso palpite chegou perto ou ficou longe do realmente valor, da realmente quantidade, tá certo? E aí o que a gente faz nas fichas? Vamos colocar o nosso nome completo e a data que estamos assistindo ao vídeo. A primeira questão diz o seguinte: a escola mágica tem um ônibus em que cabem aproximadamente 40 alunos. Embaixo nós temos a representação desse ônibus, um ônibus escolar. Mais abaixo nós temos: e escola arco-íris tem um ônibus de 2 andares. Observe, escola mágica cabe 40 alunos. E aqui nós temos um ônibus de 2 andares da escola Arco-Íris. Na sua opinião, o ônibus da escola Arco-Íris de 2 andares cabe mais ou menos de 200 pessoas? Ok? Qual é a sua opinião? Embaixo, vamos para a próxima página, 62. Segunda questão, na página 62. No estádio, abaixo há 3 alas na arquibancada. A ala da esquerda, a ala central e a ala da direita. Então, vamos dar uma olhada. Estão vendo o estádio? 3 alas, ó. Tem essa aqui do meio, que é a central. Tem a direita e tem a esquerda. Letra A. Qual das 3 alas tem mais cadeiras? É só vocês voltarem nas alas, prestarem atenção. Direita, central e esquerda, ok? B. Qual das 3 alas tem menos cadeiras? Volta lá e presta atenção. Direita, central e esquerda. Agora vamos para a próxima, letra C. A ala da direita tem 84 cadeiras. A ala da esquerda tem mais ou menos de 200 cadeiras. E aí? Vocês vão dizer se mais ou menos. Agora nós vamos para a ficha 63. Nome completo, a data que estão assistindo ao vídeo. Primeira questão. Não esqueça, viu? Que no nome vocês precisam começar com inicial maiúscula. Eu tenho quase certeza que vocês não esquecem mais de tanto ouvir eu falar. E nunca mais vocês vão escrever o nomezinho de vocês com letra minúscula. Primeira questão. Observe os quadros abaixo e responda o que se pede. Agora a gente ainda está trabalhando com estimativa, tá certo? E aqui nós temos um quadro com a representação de muitas frutas em vários lugares. Ao lado a gente continua tendo frutas em tamanhos maiores. Vamos observar. E aí nós temos definido o quadro A e o quadro B. Cristina disse que os 2 quadros têm a mesma quantidade de frutas, porque têm a mesma medida. Você concorda com essa afirmação? Por quê? Vamos voltar no quadro. Você acha que essa quantidade de frutas que tem aqui é a mesma quantidade de fruta que tem no outro quadro? Vamos voltar. O quadro A tem a mesma quantidade de frutas que o quadro B? Vocês vão dizer sim ou não. E vão dizer o porquê que vocês acham que sim ou o porquê que vocês acham que não, ok? Segunda questão. Em vez de contar de 1 em 1, uma boa estratégia é agrupar os objetos para contá-los de 2 em 2, 3 em 3, 5 em 5 e assim por diante. E o que vem a ser agrupar? Agrupar é a gente fazer grupos e dá para fazer com tudo que tem elementos. Como assim, tia? Por exemplo, vamos jogar. Vamos jogar um jogo que todo mundo queira jogar.
Aí a sala toda quer participar desse jogo. E aí a tia vai fazer o quê? Dividir vocês em grupos. Então isso é agrupar. A gente pode agrupar a partir de duas pessoas, de dois elementos. Grupinhos de dois, que geralmente nós chamamos de dupla. Um grupinho de três é um trio, e aí a gente já começa a criar grupos maiores. Então, agrupar é criar grupos, tá certo? Na letra A, na sua opinião, quantas pessoas há na imagem abaixo? E aí, quantas pessoas temos aqui? Elas estão agrupadas de dois em dois, são duplas. E aí, quantas pessoas tem? Ó, prestem atenção direitinho, que tem aquela que não está em dupla, ok? Na letra B, circule de duas em duas e conte para conferir se você acertou. Vocês vão colocar a quantidade de pessoas que tem, colocou. Aí vai fazer a outra. Você vai circular de duas em duas e verificar se realmente o número que você colocou está correto. Se sim, vocês vão dizer sim, acertei. Caso vocês não acertem, não, eu errei, ok? Agora vamos para a página 64, na terceira questão. Quantos brinquedos você acha que existe na coleção abaixo? Olha, são muitos brinquedos, viu? E aí, quantos será que tem? Na letra A, circule de 3 em 3 e conte para conferir se você acertou. Lembra que a tia fica pedindo para vocês estudarem a tabuada? Lembra? Vamos lá. Eu circulei de 3 em 3 e tem 10 grupos de 3. Como é que a tabuada pode me ajudar? Eu sei que 3 vezes 10 é 30, porque estudou a tabuada. Por isso é tão importante o estudo da tabuada, que a gente vai utilizar em várias situações, tá certo? E aí vocês vão circular de 3 em 3 e depois vocês vão contando. É como se vocês estivessem contando na tabuada. 3, 6, 9, 12, ok? E informe quantos tem, quantos brinquedos tem aí no total. Agora vamos para a quarta questão. Quantos animais você acha que há nessa coleção abaixo? E aí, a gente tem um grupinho bom de animais, hein? Quantos será que tem? Agora vocês vão circular de 5 em 5 e vão contar para conferir se acertou, ok? Vocês vão pensar quantos animais acham que tem e depois vocês vão contar para ver se vocês acertaram ou não. A tabuadinha de 5 também já estudamos, olha, vocês vão lá contar 5, 10, 15, 20 e verificar quantos animais tem no total. B, o que foi mais fácil? Contar de 2 em 2, de 3 em 3 ou de 5 em 5? E aí, o que foi que vocês acharam mais fácil? Conte aí pra gente saber, tá bom? Agora vamos para a página 65. Nome completo, a data que estão assistindo ao vídeo. Ainda estamos fazendo estimativas e vamos para a primeira questão. Para realizar boas estimativas, podemos fazer comparações. Olha, vamos ver lá. Isso pode ser feito quando estimamos medidas, preços, quantidades e até mesmo tempo. Acompanhe o que pensam as duas crianças a seguir. O que é comparar? Para nós compararmos, tem que ter pelo menos duas coisas da mesma. Por exemplo, eu tenho uma sala com a quantidade de alunos. A gente vai poder comparar um aluno com o outro em relação ao seu desenvolvimento e mesmo assim a gente entende que as pessoas são diferentes. O que é que a gente tem? Estimativas. São sugestões aproximadas do desenvolvimento e aí a gente vai comparar. Comparar é a gente verificar se as coisas estão parecidas ou diferentes, uma com a outra. Aí embaixo a gente tem essa linda menininha representada e ela está pensando, sei que nessa figura há aproximadamente 50 pessoas. Por que ela está dizendo aproximadamente? Ela poderia dizer assim, sei que nessa figura há 150 pessoas. Mas sabe por que ela não disse isso? É porque ela ainda não contou. Quando ela diz aproximadamente, é quando ela olha e estima. Ela supõe que tem 150 pessoas. Para ela ter certeza, ela precisa contar de uma em uma ou de grupos em grupos, certo? Vamos lá. E aqui embaixo a gente tem sobre a quantidade de pessoas que ela está falando, ok? Essa galera reunida aí é o que ela disse que tem aproximadamente 150 pessoas. Aí embaixo ela diz assim,
Aqui há duas figuras como a anterior e elas são do mesmo tamanho. Então, deve ter mais ou menos 300 pessoas. Olha, observe, viu? Que dobrou, então ela dobrou também a estimativa dela. Aí embaixo, ainda continuando com ela, na página agora a gente já vai pular para 166. Sei que o gatinho pesa 6 quilogramas. O cachorro é mais ou menos 3 vezes o tamanho do gatinho. Então, ele deve pesar mais ou menos 18 quilogramas. Olha aqui o que ela está olhando, ok? Vamos para baixo. Agora a segunda questão. Vamos entender o que essas meninas estão pensando, ok? Na segunda questão diz assim: agora que você observou como as crianças pensaram, responda as perguntas. Na letra A, se uma maçã pesa aproximadamente 100 gramas, quanto pesariam 8 maçãs? É só a gente pegar o peso de uma e multiplicar pela quantidade que nós queremos, né? Então, a gente vai encontrar aproximadamente o peso das maçãs desejadas. Na letra B, se um adulto pesa mais ou menos 70 quilogramas, quantos quilogramas você acha que pesa um leão? E por que um leão? Porque o leão ele costuma ser mais pesado do que um homem, um adulto, ok? E baixo. Agora complete a frase, na terceira questão, sobre sua escola. Na minha sala A, quantos alunos há na nossa sala? Aproximadamente. Minha escola tem. Quantas salas tem lá na nossa escola? Em todas as salas da minha escola existem aproximadamente quantos alunos? Aí vai ser a estimativa de vocês, tá certo? 67, nome completo, letra maiúscula e a data que está assistindo ao vídeo. Agora a gente vai falar de novo, dando continuidade sobre as nossas formas geométricas que nós estamos aprendendo também, assim como as estimativas, tá bom? Na primeira questão diz: na imagem abaixo há uma bola de futebol, uma bola de tênis, uma lata de batata frita, uma lata de refrigerante, um presente e uma xícara, aliás, uma caixa de lenço. Olha, tudo representado aqui. Eu já consigo enxergar as formas geométricas. E vocês, só de olhar essas imagens, conseguem enxergar as formas geométricas? Eu espero que sim. Aí embaixo ele vem dizendo assim: separa os objetos em 2 grupos e justifique a sua escolha. Vocês vão olhar e vão verificar quais vocês vão separar e juntar, agrupar, certo? Porque são aí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vocês vão dividir e vão colocar os grupos iguaizinhos, 2 grupos, tá bom? E vão dizer o porquê que separou do jeitinho que vocês vão separar. Aí a segunda questão diz assim: as formas do dia a dia lembram formas geométricas. Por exemplo, a bola tem a mesma forma de uma esfera. Preencha a tabela abaixo com as formas dos objetos que aparecem na figura. Tem a forma de uma esfera. Qual é? Vocês vão dizer. Embaixo. Tem a forma de um cilindro. Qual daquelas imagens da lei tem a forma de um cilindro? Tem a forma de um paralelepípedo. Qual deles? Ok? E para a gente finalizar, vamos para a página 68. Vamos observar essas 3 figuras, ó. Nós temos aí 3 figuras bonitas, coloridas e em formas geométricas que nós já estudamos. A letra A, no que elas são iguais e no que elas são diferentes. Vocês lembram que a gente estudou as diferenças e as semelhanças das figuras geométricas? Fizemos já atividades no livro grosso sobre isso. Se tiver dúvida, pode correr lá para dar uma olhadinha, tá certo? Agora, embaixo, B, quais são os nomes dessas formas? E aí, como se chamam essas formas geométricas que nós já estudamos? Letra C, se você escolhesse uma delas para retirar do grupo, qual escolheria? E por quê? Cada um vai fazer a sua respostinha, tá certo? Então, façam com atenção, como vocês sempre fazem. Caprichem e se tiverem dúvida, manda para a tia no WhatsApp ou vocês anotam a duvidazinha de vocês e vai me passar na nossa aula online. E aí eu retiro a sua dúvida e a gente continua aprendendo, tá certo? Um beijo, meus amores, e até a próxima aula.